Esse é um recurso, gente, que exige preparo. Então, ao interpor o recurso, eu tenho que recolher as custas para a interposição desse meu recurso. Lá, quando a gente viu embargos de declaração, a gente não falou em preparo, porque ele é um recurso que não exigia essa formalidade. Já o agravo de instrumento, eu tenho que recolher as custas para recorrer, não somente pagar as custas. Ao interpor o agravo, eu tenho que anexar no meu recurso o comprovante desse pagamento, tá certo? Hoje o CPC tem muito do princípio do aproveitamento, né, dos atos. E se eu interpuser um recurso sem realizar o preparo, o meu recurso não deixará de ser recebido. Mas existe, vamos dizer assim, uma penalidade. O relator, ele pode facultar que a parte regularize o pagamento desse preparo, só que nesse caso ele terá que fazer o pagamento em dobro das custas que não foram recolhidas desde o início. Então, eu posso pagar depois, porém, eu vou ser intimada para pagar em dobro. O que também às vezes acontece é o caso do recolhimento insuficiente. É quando eu faço o pagamento das custas para a interposição do agravo do instrumento, só que eu não recolho no valor correto. Nessa hipótese, o relator também dará a oportunidade para que para que o agravante faça a correção do pagamento. E aí não é pagamento em dobro, simplesmente o relator determina que no prazo de 5 dias o agravante complemente essa diferença que foi paga menor, tá certo? Quando a parte não tiver condições de pagar essas custas, de pagar o preparo, ela pode requerer a concessão da gratuidade processual, ou se a gratuidade já foi deferida perante o juiz de primeiro grau, ela só informa, olha, eu estou recorrendo, não estou juntando o comprovante de preparo, porque eu sou beneficiário da gratuidade processual, certo? Passando já para o aspecto mais prático da peça, né? Nós vamos falar sobre endereçamento. A gente vai ver depois certinho na estrutura da peça. O agravo de instrumento ele tem 2 folhas de interposição. Uma primeira folha da peça, que eu endereço ao presidente do Tribunal de Justiça, e a segunda folha, que eu endereço para o Tribunal de Justiça, tá certo? Com relação à qualificação das partes, eu tenho que qualificar o agravante e o agravado. Por quê? Porque o agravo de instrumento vai formar um processo novo perante o Tribunal de Justiça. Então, para que eu para que eu forme esse processo novo, as partes devem estar qualificadas. O Código também exige lá no artigo 1016, inciso 4º, que eu indique no meu agravo do instrumento o nome e o endereço completo de todos os advogados que representam as partes nesse processo, certo? Bom, nós temos aqui um requisito, que é a questão da juntada dos documentos obrigatórios e facultativos. Esse requisito está praticamente em desuso, porque o Código de Processo Civil só exige que eu junte esses documentos se eu estiver falando de processo físico. Então, se o processo for físico, o artigo 1017 vai elencar quais documentos obrigatoriamente eu devo juntar com minha petição de agravo de instrumento. E são cópia da petição inicial, cópia da contestação, cópia da petição que ensejou a decisão, né, que eu estou recorrendo, a cópia da decisão agravada, que é a decisão que eu não concordo e quero pedir a reforma, a certidão da intimação, que é o documento que prova quando que o advogado foi intimado daquela decisão, justamente para quê? Para que o relator possa aferir se o agravo está sendo interposto dentro do prazo correto, tá certo? Também devo juntar cópia das procurações, tanto do agravante como do agravado, e o comprovante de preparo. O que acontece? Esses documentos são obrigatórios. Toda vez que um desses documentos elencados no artigo 1017 não forem possíveis de serem anexados no processo, eu tenho que, como advogada, fazer uma declaração comprovando, atestando que aquele documento não existe no processo. Então, dou um exemplo.
eu vou fazer um agravo de instrumento, só que o réu ainda não contestou a ação, o réu ainda nem foi citado. Como que eu vou fazer? O 1017, ele diz que eu tenho que juntar cópia da contestação. Só que não existe cópia da contestação no processo. Eu resolvo isso fazendo o quê? Fazendo uma declaração ao final do meu recurso, declarando, sob as penas da lei, de que esse documento, de que a contestação não existe no processo de origem. Então, vocês têm que ter em mente o seguinte: todos os documentos do artigo 1017 eu tenho que juntar no meu agravo de instrumento se ele for processo físico. Se um desses documentos não existirem no processo, não houver possibilidade de juntada, eu tenho que substituir esse documento por uma declaração atestando a inexistência do documento. Ok? O código também fala, lá no 1017, que eu tenho que juntar no meu processo a cópia dos documentos facultativos. E o que são documentos facultativos? O código diz que são todos aqueles documentos relevantes, úteis para o julgamento do processo. E aí, na dúvida do que é importante ou do que não é importante, muitos escritórios acabam adotando a praxe de juntar a cópia integral do processo. Não que o código exija a cópia integral, mas os escritórios, na dúvida de saber o que o relator vai entender como relevante ou não, acabam, então, adotando essa praxe de juntar a cópia integral. Dúvidas, gente, até aqui? Posso prosseguir? Vocês entenderam que esses documentos obrigatórios e facultativos nós só vamos juntar se o processo for físico. Então, o que acontece? No exame da ordem, se o problema não fala nada de que é físico, vocês vão pular essa parte, vocês não vão relacionar esses documentos no agravo do instrumento, tá certo? Bom, continuando, o agravo de instrumento, ele vai permitir que o juiz de primeiro grau exerça o juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? É uma oportunidade que o juiz de primeiro grau tem de ler o meu recurso, ler as razões do meu inconformismo. Ele vai ler lá por que eu entendo que a decisão dele está equivocada, quais são os argumentos jurídicos que eu trouxe, e ele pode se retratar, se arrepender da decisão interlocutória que ele proferiu. Então, o que acontece? Quando o juiz se retrata totalmente, o agravo de instrumento deixa de ter objeto. Então, claro, eu interponho o agravo de instrumento e, após a interposição, o juiz de primeiro grau vai informar se ele se retrata ou se ele mantém a decisão dele, tá certo? Bom, nós temos duas regras em relação ao juízo de retratação. Se o processo for físico, eu tenho que obrigatoriamente, após a interposição do meu agravo, eu tenho que fazer uma petição para o juiz de primeiro grau e essa petição tem um prazo. É um prazo de 3 dias após o protocolo do agravo do instrumento. Nessa petição, eu vou fazer o quê? Eu vou informar que eu fiz o agravo do instrumento, eu vou juntar a cópia do meu recurso, o comprovante da interposição. O que é o comprovante da interposição? É o comprovante, é o protocolo, que demonstra que o meu recurso foi protocolizado, e eu vou relacionar todos os documentos que eu juntei no meu agravo do instrumento. Claro, eu sempre brinco que o objetivo de fazer essa petição não é desacatar o juiz, é permitir que ele leia o meu recurso e, ao ler o meu recurso, ele informe para o tribunal se ele se retrata ou se ele mantém a decisão dele, certo? Relembrando, se ele se retratar, o agravo do instrumento perde o objeto, não vai ser julgado, porque não sobrou decisão para ser reformada. Caso ele não se retrate, ele informa para o Tribunal de Justiça que não se retratou e o agravo do instrumento será julgado, então, pelo tribunal. Tá certo? Bom, se o processo é eletrônico, eu não tenho obrigação de cumprir a regra do artigo 1018, parágrafo 2º. Por que eu não preciso fazer? Porque ambos os processos ficam vinculados e eles aparecem lá no sistema eletrônico. Então, por mais que eu não faça a petição para o juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau vai tomar conhecimento que eu fiz um agravo do instrumento e ele, ao ver essa informação, ele vai comunicar ao tribunal se ele se retrata ou se ele mantém a decisão dele. Ok? Bom, por fim, a gente tem a questão do contraditório. O agravo de instrumento, ele tem uma regra, sempre haverá o contraditório, mesmo que às vezes o réu não tenha sido citado em primeiro grau. É muito comum isso acontecer,
eu interpor um agravo de instrumento e o réu nem sequer foi citado. Mesmo assim, no agravo de instrumento haverá o contraditório, então, ou o tribunal determina a intimação do advogado da parte, ou se a parte ainda não tem advogado, ele determina a intimação pessoal da parte para apresentar contrarrazões no agravo. Sempre lembrando que o prazo das contrarrazões é o mesmo prazo que eu tenho para interpor o recurso. Então, eu tenho 15 dias para interpor o agravo do instrumento, eu vou ter 15 dias úteis para apresentar as contrarrazões. Ok, gente? Aqui agora passando para finalizando essa parte, só para a gente ter uma noção, né? Quando a gente analisa uma decisão interlocutória, nós sempre temos que fazer uma análise. Primeira coisa, se essa decisão interlocutória possui um vício ou se é uma decisão que não contém um vício, podemos considerar que é uma decisão completa. Se a decisão contiver um vício, o recurso cabível, nós vimos que será o recurso de embargos de declaração, ok? Porém, se a decisão interlocutória não tem vício nenhum e o que acontece é que eu não concordo com a conclusão que foi adotada e eu quero a reforma dessa decisão interlocutória, eu tenho que fazer uma segunda análise. Se essa matéria da decisão interlocutória está no rol do artigo 1015 ou se a matéria não está no rol do artigo 1015. Se a matéria estiver no rol do artigo 1015, o recurso cabível será o agravo do instrumento. Se a matéria objeto da decisão interlocutória não estiver no rol, eu tenho que fazer o quê? Em regra, eu não posso recorrer agora. Eu só vou poder recorrer quando for proferida a sentença e eu puder fazer o recurso de apelação. Aí, dentro do meu recurso de apelação, eu vou pedir a reforma da decisão interlocutória que não estava no rol do 1015 e também vou pedir a reforma da sentença se houver necessidade. Entenderam? Claro, gente, que aqui nesse miolo, nesse meio, tem aquelas decisões interlocutórias que não estão no rol do 1015, mas que o STJ deu uma ampliação, ampliou a interpretação e autorizou que aquela hipótese é caso de agravo de instrumento. Só que aí a gente sempre vai ter que estar acompanhando a decisão dos tribunais para entender se aquela matéria é passível de eu alegar, né, a taxatividade mitigada ou se realmente não se enquadra no conceito e aí eu só posso recorrer como uma preliminar de apelação. Isso quer dizer, gente, que eu posso ter uma decisão interlocutória proferida agora no ano de 2020 que não se enquadra no rol do 1015, eu não concordo com a decisão interlocutória, eu quero pedir a reforma dessa decisão, só que eu não posso recorrer. Neste momento, eu não posso recorrer, porque eu vou ter que aguardar a sentença, e pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para quando for proferida a sentença, eu analisar se aquela matéria ainda é importante para mim, e se for importante para mim, eu vou fazer o recurso de apelação, e dentro do recurso de apelação, eu vou fazer um tópico para pedir a reforma da decisão interlocutória proferida há 3 anos atrás. É mais ou menos assim que funciona. E quando que eu interponho agravo de instrumento e quando que eu interponho preliminar, discuto, peço a reforma como uma preliminar de apelação? Todo mundo entendeu? É muito importante que se a gente não entender isso, a gente não consegue ir para frente. A grande chave da questão é analisar o quê? A matéria está no rol do 1015, é agravo de instrumento. Não está no rol do 1015, em regra, será uma matéria para discutir dentro do recurso de apelação, tá certo? Claro que se cai no exame da ordem uma questão dessa, e como sempre cai agravo do instrumento, eles vão dar preferência por colocar matérias que não são objeto de discussão. Então, se for para fazer um agravo de instrumento, eles provavelmente colocarão uma matéria que está elencada no rol do 1015. Então, a primeira coisa que eu faço é, vou identificar se a matéria está no rol do 1015. Se está no 1015, eu já sei que é agravo do instrumento. Se não está no 1015, em tese vai ser como uma preliminar de apelação. Certo? Alguma dúvida em relação à matéria? Quer falar? Não? Então, posso passar já para a parte da peça, da estrutura da peça? Bom, vamos lá.
Vou tentar ampliar, veja se fica um pouco... Vocês têm isso daqui depois lá na estrutura que eu coloquei lá no EAD, tá? Se não tiver, não precisa se preocupar com copiar.